Olá, boa tarde para você, um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo à primeira edição da tarde. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E olha, eu te convido para juntos nós ficarmos por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, eu queria te fazer uma pergunta. Como que foi a ceia de Ano Novo e o almoço de hoje, hein? As festas de fim de ano, elas são marcadas por mesas fartas, pratos irresistíveis. E olha, eu confesso que eu exagerei hoje, pelo menos, viu? Mas também o primeiro dia do ano, ele é reservado para as promessas de uma vida mais saudável, né? De uma alimentação mais equilibrada. E se o seu projeto verão não deu muito certo no ano passado ou no comecinho deste ano, ainda dá tempo de ter uma nova vida. E é hora de rever as nossas escolhas. E para nos ajudar nessa tarefa, eu convido agora a nutricionista Clariana Colasso para conversar com a gente. Clariana, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda, como sempre, um excelente ano novo para você. Para todos vocês também, um feliz ano, uma feliz vida a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Clariana. Olha, depois do excesso do Natal, do Réveillon, né? Essa semana muita gente vai começar a sentir a consequência, desconfortos, inchaço, uma má digestão, aquela sensação de peso no corpo, né? Na barriga, no estômago. Como começar o ano, Clariana, fazendo a velha promessa do dia primeiro, que é ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, emagrecer. E aí, como que a gente começa, né, a colocar tudo isso em prática? Primeiro de tudo é ninguém se culpar, né? Se punir pelo que aconteceu. Então a gente precisa recomeçar e a gente recomeça com uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, priorizando sempre as verduras, legumes e frutas, que é o que eu sempre, tomando bastante água e voltando às práticas de atividade física. Nesse momento de férias, a gente pode aproveitar inclusive para fazer atividades recreativas com as crianças. Então, ir ao parque, ir à praia, correr, brincar, pular. O importante é mexer o nosso corpo. Uma coisa que eu queria te perguntar é a questão de radicalização, né? Muita gente acaba se autossabotando às vezes, né, Clariana, nesse sentido, porque entra numa neura de que eu quero atingir a minha meta, a meta que eu não consegui nos anos anteriores, de conseguir o corpo ideal, atingir aquele peso ideal, né? Conseguir colocar em prática tudo aquilo que os médicos falam pra gente, olha, atividade física, uma alimentação saudável, bem regradinha. E aí a pessoa começa já no ano, não vou comer isso, não vou comer isso. Só que isso pode ser perigoso em algum momento? Sim. Fujam de terrorismos nutricionais, né? Então, fujam dessa dicotomia do que faz bem e o que não faz. Uma hora eu como muito, uma hora eu não como nada. Quanto mais restrições a gente faz ao nosso corpo, mais exageros a gente tem a longo prazo. Então, o que a gente precisa fazer? É voltar a se equilibrar. Eu sempre falo que a gente não tem uma dieta perfeita, né? A dieta momentânea, a dieta radical. Existe uma dieta da vida. Então, se as pessoas comerem menos açúcar, menos sal, que todo mundo sabe que em excesso não nos faz bem. Comer bastante proteínas de alto valor biológico, como frango, carne, peixes, os ovos. E caprichar nos vegetais. O brasileiro come muito pouco vegetal. A Organização Mundial de Saúde preconiza pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia. Em brasileiros, de um país tão plural, tão diverso, consumimos apenas 150. Então, assim, vamos caprichar naquilo que tem na natureza, sem radicalismos, sem sofrimentos, sem neuras. Eu falo muito isso, que o que a gente fez entre Natal e Ano Novo não determina o nosso ano, e sim o que a gente faz entre Ano Novo, que é agora, e o próximo Natal. Então, dá tempo da gente conquistar a saúde ideal ainda esse ano. Eu ia te perguntar sobre o alimento que a gente deve investir mais nesse ano, né? E você citou os vegetais. Então,
a gente deve destacar esses alimentos que, como você bem disse, brasileiro come bem pouco. Então, esse ano, entrando na listinha lá das nossas metas, colocar vegetais, e isso de forma diária, Clariana? Diária, pelo menos 3 frutas ao dia. É importante que essas frutas sejam variadas. Por quê? Porque em cada coloração dos vegetais a gente tem determinados micronutrientes, como vitaminas e minerais. Então não adianta só comer 3 bananas, tem que comer banana, abacaxi, a manga, no outro dia morango, uva, caqui, né? Aproveitar toda essa diversidade do nosso país e comer bem. E os vegetais, eles previnem, eles tratam, eles curam doenças também. Então, assim, para prevenção de obesidade, doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, e também prevenção de cânceres, a gente precisa caprichar nos vegetais, inclusive cânceres do intestino, do colo do reto, ou seja, a gente precisa caprichar nos vegetais. E uma coisa interessante é que quanto mais vegetais a gente consome, mais fibras a gente tem no nosso corpo. Então, a fibra por si só, ela já faz essa limpeza do corpo, né? Esse detox, ela vai tirando tudo aquilo que não faz bem e vai eliminando através das fezes. E além de nos dar muita saciedade. Que legal. Clariana, eu queria te perguntar sobre aquelas estratégias que muita gente utiliza. Tem dieta do ovo, dieta da proteína, dieta do vento. O que não faltam são variedades de dietas, né? E tem o famoso jejum intermitente. Qual a sua opinião sobre o jejum intermitente? Ele é válido? Vale para todo mundo? O objetivo para quem quer emagrecer é um bom caminho? É um caminho, depende da pessoa, precisa ter uma estratégia nutricional muito bem avaliada e ver se essa pessoa realmente tem ganho, tem benefícios em jejum. O jejum por si só não perde esse peso. O que perde esse peso é o déficit calórico, porque a gente fica mais tempo sem comer. Então, a gente acaba eliminando algumas refeições. Agora, a quebra do jejum é importantíssimo ser a base de proteína e também a questão da ingestão de água. Se a gente não tem um consumo adequado de água, o jejum por si só não faz bem, né? Pode tração, pode causar a sensação de mal-estar, a pressão abaixar, a glicemia, que é o açúcar não ficar muito bem. Depende da estratégia nutricional. Não são todas as pessoas que se beneficiam. Aliás, acho que nem todas as dietas, né? Nós somos seres humanos únicos, então a gente precisa ser trabalhado nessa individualidade, mas pode sim ser uma estratégia interessante para determinadas pessoas. Agora, de uma forma geral, para todas as pessoas, a gente precisa diminuir a quantidade de calorias e não tem que comer o de peso. Se eu acabo comendo mais do que eu gasto, eu acabo aumentando o meu peso. Clariana, olha, muito obrigada pela entrevista. Desde já, a gente teve uma pequena falha na conexão, mas olha, deu para entender bem, foi ótimo todas as recomendações que você passou para a gente. Eu tenho certeza que quem estiver nos acompanhando exagerou na ceia de Natal, exagerou na ceia de Ano Novo e no almoço de Ano Novo. Agora dá tempo de ter um ano mais saudável, né, com uma alimentação muito mais regradinha, com mais vegetais, frutas variadas, como você bem disse, e muita água ao longo do dia. Clariana, muito obrigada. Foi um prazer enorme te receber aqui. Até uma próxima. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Feliz Ano Novo para todos. Um ótimo Ano Novo para você também. E olha, gente, agora a gente muda de assunto, porque o FBI investiga como possível ato terrorista o ataque com um veículo que atropelou uma multidão em Nova Orleans. Um motorista atropelou e matou ao menos 10 pessoas. O FBI investiga como possível ato terrorista o ataque com uma caminhonete que atropelou uma multidão em Nova Orleans e provocou a morte de pelo menos 10 pessoas. Um homem dirigiu um veículo contra uma multidão na rua Bourbon Street, em Nova Orleans, matando várias pessoas e ferindo outras dezenas, afirmou o FBI em um comunicado, destacando que o suspeito está morto.
O homem trocou tiros com a polícia. Um suposto artefato explosivo improvisado foi encontrado no local do incidente, informou o FBI. Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado do ataque. O democrata ligou para a prefeita de Nova Orleans para oferecer apoio. Nas primeiras horas do ano, o local do ataque estava cheio de gente. O French Quarter é um bairro famoso por seus restaurantes e história do jazz. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. E olha, há tempos que fumar já não é mais moda, né, gente? Que moda bem ultrapassada, aliás. Em Milão, capital da alta costura e das finanças, a partir de hoje, 1º de janeiro de 2025, está totalmente proibido o uso de cigarro nas ruas. De acordo com um decreto para a qualidade do ar adotado em 2020 pela cidade italiana, para quem não respeitar a decisão, está prevista uma multa entre 40 e 240 euros, o equivalente a R$ 257,50 e R$ 1.545. Em Milão, fumar já é proibido desde 2021 em espaços verdes, em parques infantis, pontos de ônibus e táxi, assim como em todas as instalações esportivas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, 1 em cada 5 italianos fuma e o consumo de tabaco causa 93 mil mortes anualmente, segundo o Ministério da Saúde. E olha, gente, agora no Brasil, depois de registrar recorde de casos e de vítimas da dengue no ano passado, o alerta é para o risco de maior gravidade da doença neste ano 2025. Só no ano passado foram mais de 2 milhões de diagnósticos da doença e mais de 2 mil mortes. São Paulo registrou o ano com os maiores números de casos de dengue desde o início da série histórica no estado, iniciada em 2000. A circulação de diferentes tipos do vírus causador da doença e a situação climática são alguns dos motivos que levaram ao aumento de casos no estado. Para 2025, especialistas esperam um pior cenário que o deste ano. As curvas de casos estão em um patamar alto e crescente. Com isso, a previsão é de um aumento dos casos em relação a este ano e maior gravidade da doença. Os números da doença não bateram recordes somente no estado de São Paulo, já que o país inteiro sofreu uma alta inesperada nas mortes e casos. Em abril, o Brasil já havia batido o maior número de mortes da série histórica. Até o meio de dezembro, o país todo registrou mais de 6 milhões de casos confirmados e 5 mil mortes ocasionadas pela doença. A predominância foi do tipo 2. A circulação de 4 diferentes tipos do vírus é um dos motivos pelo aumento dos casos, já que mesmo que a pessoa já teve a doença, pode ter mais 3 vezes pelas demais variantes da doença. As pessoas que já tiveram dengue estão mais suscetíveis a ter casos mais graves de dengue. E além disso, houve um aumento do sorotipo 3 da dengue ao longo do ano, que representa um risco maior. A situação climática também influencia no aumento de casos. Isso porque o aumento na temperatura, consequência do aquecimento global, impacta mais na alta do número de casos da doença do que a chuva. O clima é favorável para a reprodução do mosquito. E hoje, 1º de janeiro, prefeitos de 5.569 municípios tomam posse em todo o país. A data é definida pela Constituição para um mandato de 4 anos, devendo permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2028. A Constituição permite também uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo. Já a posse dos vereadores varia para cada município. Em grande parte do país deve acontecer só no começo de fevereiro. Em ao menos 22 cidades, o mais votado na eleição do ano passado não vai tomar posse. Em 20 delas, a Justiça Eleitoral barrou o eleito. Nesses casos, o presidente da Câmara assume até que a situação seja resolvida. Em 2, o eleito morreu e quem assume é o vice.
E olha, a partir de hoje começa a cobrança de pedágio de forma eletrônica para caminhoneiros. A medida determina que transportadores de carga adotem tags nos pedágios que deixam de aceitar pagamentos via cartão, cupom e dinheiro. A cobrança de pedágio para caminhoneiros será feita apenas de forma eletrônica, por meio de tags, em rodovias federais, estaduais e municipais. A medida é válida para todos os transportadores de carga. A mudança do chamado Vale Pedágio Obrigatório atende a uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estabelece a obrigatoriedade de pagamento por meio eletrônico. Com a alteração, os pagamentos via cartão, cupom e dinheiro deixam de ser aceitos. Por meio desse dispositivo legal, os embarcadores passam a ser os responsáveis pelo pagamento da tarifa de forma antecipada. Embarcadores são os proprietários da carga ou responsáveis pelos trâmites burocráticos para seu transporte. E segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, eles também são responsáveis pelo fornecimento do comprovante de pagamento ao transportador. Com a nova lei, o custo do pedágio deixa de ser embutido no valor do frete. Essa mudança traz ainda outro benefício para os caminhoneiros. Não será mais preciso parar nas praças de pedágio, o que diminui o tempo da viagem e todos os custos inerentes às paradas, como desgaste do veículo e aumento do consumo de combustível. E olha, neste ano, o Brasil assume a presidência do BRICS, com foco em meio ambiente, comércio e inteligência artificial. A presidência acontece em meio à expansão do bloco, que agora vai contar com pelo menos nove novos membros. Inicialmente, o Brasil assumiria o comando do bloco em 2024. Mas, como no ano passado também presidiu o G20, adiou a tarefa. E a Rússia assumiu a presidência. Agora, o Brasil vai estar à frente do bloco que reúne diversos países, entre os quais o próprio Brasil, além de Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidência do BRICS é rotativa e tem duração de 1 ano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil vai concentrar as atividades relacionadas ao BRICS no primeiro semestre deste ano. Isso porque, no segundo semestre, o país vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30 em Belém, no Pará. Em comunicado, o Palácio do Planalto informou que o Brasil definiu 5 temas prioritários para discussão. Entre eles, meio ambiente, comércio, inteligência artificial e fortalecimento institucional do bloco. O objetivo, segundo o governo brasileiro, é debater as prioridades da presidência. São mais de 100 reuniões previstas para acontecer entre os meses de fevereiro e julho em Brasília. Já a cúpula do BRICS está programada inicialmente para julho, no Rio de Janeiro. E olha, com um reajuste do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518, o valor de contribuição previdenciária que os micro e pequenos empreendedores individuais, os MEIs, precisam pagar todos os meses, também vai subir em 2025. É por meio do pagamento em dia dessa contribuição que o microempreendedor individual, o MEI, garante benefícios previdenciários do INSS, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade, explicou o Sebrae. O valor é pago no documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que, além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs. Os microempreendedores que exercem atividades sujeitas ao ICMS, o comércio e indústria, têm um acréscimo de R$ 1 por mês no DAS. Para atividades sujeitas ao ISS-QN, prestador de serviços, a soma é de R$ 5. Os empreendedores que realizam os 2 tipos de atividades precisam pagar os 2 impostos, desembolsando R$ 6 a mais na contribuição mensal. Em 2025, o MEI, em geral, pagará mensalmente entre R$ 75,90 e R$ 81,90, a depender da sua atividade. Já no caso do MEI caminhoneiro,
O valor pode variar entre R$ 182,16 e R$ 188,16, de acordo com o tipo de produto transportado e local para onde é destinado. E agora, olha, se prepara, porque nós vamos conferir como foram as celebrações de Ano Novo ao redor do mundo. As imagens, gente, são lindas. Nos Emirados Árabes Unidos, Dubai preparou uma queima de fogos de artifício no Burj Khalifa, que é a torre mais alta do mundo. Vamos ver. A torre mais alta do mundo foi o palco do show de luzes e fogos na virada do ano. Os 829 metros do imponente Burj Khalifa se iluminaram para receber 2025. O prédio fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Gente, lindo demais! Imagina estar lá pessoalmente. E olha, em Paris, capital da França, milhares de pessoas se reuniram para a virada de Ano Novo na avenida mais movimentada e famosa da Cidade Luz. Paris comemorou a chegada de 2025 com um show de fogos na Champs-Élysées. Uma multidão acompanhou a festa na Cidade Luz. E olha, no Oriente Médio, na capital da Síria, Damasco, fogos de artifício iluminaram o céu. É a primeira celebração de Ano Novo sem um membro da família Assad no poder em mais de 50 anos. A chegada de 2025 foi comemorada com fogos de artifício em Damasco, capital da Síria. É a primeira celebração de Ano Novo sem um membro da família Assad no poder em mais de 50 anos, após a queda de Bashar al-Assad em dezembro. O novo dirigente da Síria, Ahmed al-Sharaa, recebeu nesta terça-feira em Damasco representantes do clero da comunidade cristã, em meio a preocupações das minorias sírias que aguardam garantias das autoridades. A Síria é um país multiconfessional, traumatizado por quase 14 anos de guerra civil. Na primeira reunião desse tipo, Sharaa se encontrou com representantes de várias igrejas cristãs. E agora a gente vai fazer um passeio na Europa, porque em Berlim, na Alemanha, uma multidão compareceu ao portão de Brandemburgo para dar as boas-vindas a 2025. Depois de um espetáculo que reuniu vários artistas alemães, o ponto alto da virada de ano foi no portão de Brandemburgo, em Berlim. A multidão acompanhou um show de fogos para celebrar a chegada de 2025.
É realmente de cair o queixo. E olha, em Nova York e em Londres, milhares de pessoas se reuniram em tradicionais pontos turísticos para celebrar a chegada do Ano Novo. Duas cidades de língua inglesa, separadas pelo Atlântico, mas unidas para celebrar 2025. Em Nova York e Londres, multidões se reuniram em tradicionais pontos turísticos. Em Nova York, a festa foi na Times Square. Em Londres, milhares de pessoas assistiram às margens do rio Tamisa, o show de fogos na London Eye. E é celebrando esse novo ano que eu te desejo muita paz, muito amor e muitas felicidades. Muito obrigada pela sua companhia nessa primeira edição de 2025. A gente se encontra novamente no Jornal das 18h30. Até mais.